Ô Diniz, quando você chegou para ser apresentado, a gente comentou sobre aqueles valores inegociáveis, né? De fome para vencer, um time solidário e corajoso, né? E principalmente nesses 2 últimos jogos me chamou a atenção que foi um Cruzeiro quase que antagônico quanto a isso, a esses valores inegociáveis que você tem. O que você já identificou? Por que está tão difícil o Cruzeiro performar, o Cruzeiro buscar esses resultados em, não sei, na sua carreira, talvez seja o início mais difícil em termos de resultados no começo desses jogos, né? Comandando uma equipe. O que você já identificou? Por que está mais difícil alcançar esse começo positivo com resultado e também com desempenho dentro da sua característica? Venâncio, primeiramente, boa noite. Com um mês de trabalho e com poucos jogos, os jogos eles tiveram características diferentes, da minha estreia contra o Libertad até o jogo de hoje. Acho que teve jogos que a gente mereceu ganhar, muito claramente, principalmente os 4 jogos iniciais, a gente teve mais chance de ganhar até do que empatar ou perder. E quarta-feira a gente fez uma partida muito ruim, perto daquilo que a gente tinha que fazer, com o apoio maciço da nossa torcida. E hoje, obviamente, que a expulsão, a gente jogando com um time, pensando, e a estratégia era essa mesmo, pensando no jogo de quarta-feira, faria igual, no sentido de preservar os jogadores para jogar, porque a gente teve um jogo no meio da semana. Jogar aqui no campo sintético é um campo que desgasta de uma maneira diferente, e a gente tem uma super decisão na quarta-feira. Então a gente treinou o time treinou muito bem, e a expectativa era que a gente conseguisse produzir e fazer um jogo de qualidade com chance de vitória. Com a expulsão mudou totalmente a característica do jogo. Os jogadores se dedicaram na marcação, a gente não cedeu muitas chances para o Atlético no primeiro tempo. Tomamos um gol de um cruzamento que era uma jogada que a gente sabia que eles faziam muito tipo de jogada de cruzamento e bola parada. E aí no segundo tempo a estratégia era a gente fizemos as 2 trocas, fazer um jogo um pouco mais alongado para ganhar a segunda bola, e depois dos 10, 15 minutos eu ia fazer as trocas para a gente tentar aí sim arriscar um pouco mais, e a gente sabia que ia ter 2 ou 3 chances como a gente teve. Mas o jogo necessariamente teria que ficar ali naquele placar de 1-0 para ter mais chance. A gente tomou um gol, também teve a expulsão com menos de 10 segundos, depois tivemos um gol com 10 segundos no segundo tempo, que a partida de hoje ela foi muito decidida por conta desses 2 eventos, na minha opinião. Ô Fernando, na sua larga experiência, já tinha vivido situação parecida, uma expulsão tão rápida? O Cruzeiro teve um caso clássico, do Zé Carlos, que deu uma cotovelada, foi expulso tipo com 9 segundos. Já tinha acontecido? E sobre as mudanças que você faz, aí você começa a pincelar os considerados titulares, você já tinha essa estratégia antes da partida, ou teve que colocar a turma considerada titular em virtude do resultado de tentar uma vitória? O que motivou essas mudanças? Então, na minha carreira nunca tinha acontecido de ter uma expulsão num período tão curto de tempo, e obviamente que se a gente tivesse com um placar de vitória e a gente tivesse seguido um plano e tivesse dado certo, a gente ia procurar, se fosse colocar os jogadores já mais para o final do jogo, se fosse preciso colocar. Mas pela necessidade da partida a gente resolveu arriscar um pouco, mas também com comprometimento. A gente não botou ninguém que vai ficar sem condição física, clínica de poder atuar bem na quarta-feira. Até em cima desse tempo maior que foi o vestiário, alguma cobrança também da sua parte, dos próprios jogadores, sobre o que aconteceu aqui, incluindo, claro, esse fato aí do Rafa Silva, esse ato que o Alexandre já falou sobre a punição, Diniz? Eu acho que isso foi o que teve de positivo hoje no jogo, foi essa indignação. Já teve cobrança no intervalo, depois teve no final do jogo, os jogadores, e principalmente os jogadores entre eles mesmos. Então acho que foi o fator positivo que teve na partida de hoje. Teve uma cobrança saudável e cobrança forte dos jogadores indignados com o momento que a gente está vivendo. Ô Fernando, você que é um cara que trabalha muito o mental e até a sua especialidade, o que te leva a crer que o Cruzeiro vai sair classificado da próxima quarta-feira? Essa certeza que o Matos
Tem, porque o Tite prometeu que o Flamengo classificaria fora e não classificou. O que te leva a crer que o Cruzeiro vai classificar? Você acha que hoje, principalmente, mexeu muito com o brio dos atletas? Isso pode ser trabalhado a favor para a quarta? Eu acho que é uma construção que ela está acontecendo. A minha chegada aqui, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que é uma construção que leva a uma convicção, uma fé, como o Matos anunciou a fala dele, de que a gente tem chances muito claras de ter um resultado positivo lá na Argentina. Vai ser uma partida dura, um adversário duro, tradicional, que sabe jogar bem as Copas, mas esses eventos que acontecem, a equipe nunca fica a mesma. Ou a gente melhora, a gente piora. Eu acredito muito na melhora da equipe, com tudo que tem acontecido. Boa noite, Diniz. Eu queria saber a questão do nível de concentração. Hoje começou o segundo tempo e o Cruzeiro levou o gol. No jogo contra o Lanús, apesar de vocês estarem ganhando, e por ser uma decisão, eu entendi até mesmo que também o time com aquela parada acabou levando aquele gol. Você acha que esse nível de concentração, o foco total, que até o Alexandre comentou, para esse jogo de quarta-feira, que vai ser fundamental, e a questão também do número de gols? O Cruzeiro tem feito poucos gols. Nas últimas rodadas, das últimas 6 rodadas, o Cruzeiro fez apenas 2 gols. Como você planeja, até mesmo porque para ser classificado nos 90 minutos tem que ganhar o jogo lá. Então, como você tem planejado tudo isso, a questão dos gols e o mental também para a partida tão decisiva na quarta-feira? Eu acho que teve um problema de falta de foco mesmo, tanto na quarta-feira como hoje. Eu concordo com a sua observação. Em relação às chances, a gente tem que procurar criar, e quando tiver as chances, a gente fazer os gols. O jogo de hoje não serve como parâmetro. Também eu acho que na quarta-feira também a equipe produziu pouco. Nos outros jogos a gente teve uma quantidade de chances criadas bem maior e não soube aproveitar. Mas a gente tem que voltar a criar e a hora que as chances aparecerem, procurar convertê-las em gol. Obrigado, boa noite a todos. Muito bem, aí estão as palavras do técnico Fernando Diniz. Já